Olá meninas, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Érica aqui falando. Que alegria de estar aqui novamente com vocês, compartilhando uma porção da parte do Senhor ao coração de todas vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Por aqui também estamos bem, graças a Deus, confiando nas promessas, caminhando com Deus, vencendo gigantes, enfim, essa jornada que todas nós conhecemos muito bem, né? Meninas, hoje eu tenho uma palavra muito de Deus para compartilhar com todas vocês. E preste atenção, porque eu tenho certeza que vai falar tão poderosamente e pode trazer um renovo para a sua vida. Meninas, tem uma frase do Jonathan Edwards que diz assim: determinado a jamais, de hoje em diante até morrer, agir por mim mesmo, mas inteira e completamente segundo a vontade de Deus. Que frase difícil de viver, né? Meu Pai amado. Olha só, em novembro vai estar acontecendo a minha caravana Egito em Israel. E é interessante porque nós somos um grupo de praticamente 50 pessoas. Por mais que o destino é um lugar que todos nós estamos sonhando, né? Isso é incomum, sonhando, que estamos assim com grandes expectativas em conhecer, nós não teremos como agir por conta própria. Quando você adquire um pacote de um grupo de turismo, você não pode escolher que horas você quer acordar, qual restaurante você quer comer, que horas você quer comer, qual hotel que você quer ficar. Não, porque quando você viaja sozinha, você tem o controle da sua viagem. Mas quando você está com um grupo de turismo, você tem que se sujeitar ao itinerário que aquela empresa vai te apresentar. Você tem que seguir literalmente o guia turístico. Você tem que parar para comer na hora que eles decidirem, o restaurante que eles decidirem, o passeio, o horário exato. Então, por mais que seja um lugar sonhado, desejado, você não tem o controle da sua viagem. Você está literalmente debaixo da autoridade e do controle daqueles que estão ali te direcionando nessa viagem, né? Então, a viagem turística, ela pode corresponder às suas expectativas. Só que, menina, que quando você compra um pacote de viagem, você está abdicando do seu direito de fazer as suas próprias escolhas. Então, minha pergunta para você é: em quais situações da sua vida tem sido assim mais difícil para você renunciar ao poder de controlar? Porque a jornada para Deus é assim, linda, a gente quer viver tantas coisas em Deus, mas a gente tem grande dificuldade em passar para Ele todo o controle da nossa vida e estar debaixo, literalmente, do itinerário dele. Então, hoje eu quero falar para você a imagem de uma mulher que se rende. Presta atenção, olha. Ela estava arrumando as malas para uma viagem sem volta, tinha o seu coração pesado, pois estava assim, deixando seus pais, seu país, tudo que conhecia. O marido dela tinha sido enterrado ali e provavelmente ela nunca mais voltaria ao seu túmulo. Ela estava indo para um país estrangeiro junto com a sua sogra, então eu acho que você sabe de quem que eu estou falando, né? Ela queria ir. E depois de ter se casado e entrado naquela família, ela tinha descoberto algo maravilhoso e espiritual. Então, tinha encontrado a Deus. Sua sogra, Noemi, que tinha perdido os 2 filhos e o marido, queria retornar ao seu país, mas só que a fome lá já havia terminado, então era chegada a hora dela ir ficar com o seu povo. E Ruth, meninas, estranhamente, sentiu que aquele era o seu povo também. Eles eram escolhidos de Deus e Ruth acreditava neles. Então, sem Noemi, ela teria apenas os seus conhecimentos e adoraria a Deus sozinha. Mas ela precisava acompanhar sua sogra não apenas para ser uma boa nora, não somente por ser uma boa amiga, não. Acima de tudo porque ela experimentou o Deus de Noemi. Então, Noemi tinha deixado bem claro para Ruth que se ela fosse para Belém, as duas iriam viver sozinhas. Mas você olha assim o perfil delas, ambas viúvas, pobres, né? Estavam vivendo situações difíceis.
E a Bíblia fala que Ruth, ela foi trabalhar no campo, né, catando os restos das plantações para que ela pudesse prover o alimento para as duas. Então, era uma prática, meninas, comum os pobres saírem atrás das pessoas que estavam colhendo para catar os grãos que caíam no chão, né? Então, Ruth apenas não teria que se sujeitar a um trabalho difícil, mas também ao ridículo, né? A uma humilhação. Ela estaria também vulnerável aos homens que trabalhavam ali no campo. Mas olha, qualquer sacrifício por esse Deus que ela havia encontrado era válido. Então, você lê a palavra, você vê que ela se comprometeu a buscar esse Deus. Ela foi ali para o meio daquele povo. Ruth, ela desejava se submeter ao processo que Deus tinha escolhido para ela, para a sua jornada até o coração dele, sabe? O seu desejo, meninas, foi colocado em prática quando ela se comprometeu a seguir Noemi até Belém, né? E também com essa maravilhosa declaração de sua sogra, né? E ela disse o quê? Porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, eu também vou morrer, e ali serei sepultada. Tá lá em Ruth, no capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Sabe, às vezes eu fico assim, perguntando, por que Ruth se ofereceu voluntariamente para fazer uma viagem a um país estrangeiro com uma sogra que só ficava desencorajando ela, né? Não havia nada fascinante, pelo contrário, apenas uma realidade, uma dura sobrevivência. Só que tem que a verdadeira motivação para Ruth se dispor para a jornada era o coração de Deus. Era o coração de Deus. E isso significava renunciar tudo aquilo que ela conhecia e que ela amava. Ela havia avaliado o custo e em sua vida, e a sua vida também, e Deus valia a pena. Valia a pena seguir a Deus. Então, quando a gente começa essa nossa jornada ao coração de Deus, a uma vida com Deus, nós precisamos, principalmente, avaliar a nossa realidade e decidir o que é que nós temos tido, né, coragem, ou que nós estamos dispostas a renunciar para viver essa vida em Deus. Assim como eu falei da viagem, né, que quando você decide ir com um grupo de turismo, aquele lugar sonhado, porque ninguém vai comprar um pacote de turismo para um lugar onde não quer ir. Você concorda comigo? Se você está comprando um pacote com um grupo de turismo para um lugar que você ama, para um certo lugar, é porque você ama. Só que tem que ali você estar sujeitando a regras que você não pode estabelecer. Por que nós achamos que a nossa vida com Deus é assim? Não é que a gente quer seguir a Ele, mas queremos fazer o nosso próprio itinerário, nós queremos ser o nosso próprio guia. Se você quer viver essa jornada em Deus, esse lugar lindo no Senhor, você, assim como você se sujeita ao itinerário de um grupo de turismo, você precisa se sujeitar ao itinerário do Senhor. Entender que os processos, né, que as dificuldades, sabe, os desafios que parecem no caminho faz parte desta jornada. Faz parte você se sujeitar a esses desafios, né, que a jornada vai apresentar, faz parte. Mas a gente sempre quer encurtar o caminho, a gente quer pegar atalhos, a gente não quer abrir mão de certas bagagens que estão pesando, né? Umas malas que estão pesando. Então, assim, e aí? Nós estamos indo agora para o Egito. O Senhor, ele foi tão incrível com a gente que a cereja do bolo, nós ganhamos um dia em Paris. O nosso voo vai sair daqui de São Paulo, vai parar em Paris às 7 horas da manhã e o nosso voo para o Cairo, no Egito, vai ser 11 horas da noite. Meninas, nós teremos o dia inteiro em Paris. Eu glorifiquei a Deus numa alegria, pensa. Só que, se a gente quiser passear em Paris, nós não vamos poder ter malas de mão, somente aquelas despachadas. Porque se a gente tiver mala de mão, nós não conseguiremos ir passear na cidade. Imagine você em pleno Paris, passeando
puxando uma mala de mão. Aquilo é um peso, é desnecessário, vai atrapalhar o passeio. Então eles já avisaram, se vocês querem sair do aeroporto nessa conexão e conhecer Paris, vocês vão ter que levar somente a bolsa ou uma mochila pequena, porque se levar uma malinha, vocês não conseguirão. Então, o que acontece? Nós estamos levando, muitas vezes, excesso de bagagens que está tornando a caminhada difícil de ser vivida, de ser apreciada. Porque mesmo durante o processo, mesmo durante as escalas da vida, que por mais cansativas que elas sejam, tem coisas lindas para ser apreciada da parte de Deus. Tem coisas lindas para ser vistas. Mas quando você tenta fazer o seu itinerário, você não consegue desfrutar de alguns imprevistos, algumas cerejas do bolo que Deus vai providenciar durante esse processo. Mas quando a gente está com excesso de bagagens, né, porque nós estamos tentando aí fazer o nosso próprio itinerário, quando aparecem certas coisas, a gente nem percebe que Deus está dando escapes no meio do deserto, está brotando água, aparecendo manancial, oásis no meio do deserto. A gente não percebe porque estamos sobrecarregadas, estamos cheias de bagagem. Então, pega essa história de Ruth, né? Essa é a imagem de uma mulher que se rende ao Senhor, de que a realidade dela não a deixou com medo, a assustou de poder viver aquilo em Deus. E ela aceitou o que tinha no processo. E o final, todas vocês conhecem, né? Ela teve um resgatador, ela teve um marido e o Senhor restaurou a sorte dela. Então guarde essa palavra, porque Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida e na minha vida. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.